Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Relator da reforma tributária no Senado apresenta parecer à Comissão de Constituição e Justiça. O parecer apresentado pelo relator Roberto Rocha para a PEC da reforma tributária propõe a unificação dos impostos que incidem sobre o consumo, responsáveis por mais da metade da tributação brasileira. A CPI da Covid entra na última semana de depoimentos e houve um dos diretores da VTC Log, responsável pela distribuição das vacinas no Brasil. 4 anos depois, as vítimas de um incêndio que matou crianças e adultos numa creche de Janaúba, Minas Gerais, ainda buscam por justiça. A primavera, a estação das flores, é também a época da safra de jabuticaba, a mais brasileira de todas as frutas. O senador Roberto Rocha, relator da reforma tributária no Senado, apresentou hoje o seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça. Ele propõe a criação de um IVA, Imposto de Valor Agregado, com a unificação de impostos que incidem sobre o consumo. Ao vivo, a repórter Selma Dias tem os detalhes para a gente. Oi, Selma, boa noite. Oi, Roberto, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos. Olha, esse é o terceiro parecer apresentado pelo relator Roberto Rocha para a PEC 110 da reforma tributária. O primeiro documento terá de ser votado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois irá, então, à plenária. A proposta, como você disse, é unificar os impostos que incidem sobre o consumo, que são aí, representam mais da metade da tributação brasileira. Então, o texto cria o IVA dual, que é o Imposto de Valor Agregado. Nós teremos, então, o IBS, que é o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços para estados, DF e municípios, unificando o ICMS e o ISS. E no âmbito federal, teremos a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, juntando o PIS e a COFINS. Inclusive, já tramita aqui na Câmara uma proposta do governo sugerindo essa unificação. Então, eu lembro que essa PEC ela está em fase inicial de tramitação, primeiro na CCJ, depois plenário e, ao final, deve vir aqui para a Câmara dos Deputados. Volto com vocês, Roberto, Catiúcia. Obrigada, Selma. A CPI da pandemia ouviu hoje o depoimento de Raimundo Nonato Brasil, um dos sócios da empresa VTC Log. A VTC Log é a empresa contratada pelo Ministério da Saúde para cuidar da logística de distribuição de vacinas contra a Covid-19 em todo o país. Hoje, em depoimento à CPI, Raimundo Nonato Brasil, um dos sócios, disse que a companhia sempre agiu em conformidade com a lei. Jamais deixamos de prestar contas a toda a estrutura fiscalizadora do poder público. Todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização foram por nós transportadas. Só este ano, até outubro, distribuímos mais de 300 milhões de doses da Covid-19. E estamos preparando para entregar mais de 300 milhões de doses da vacina da Covid até o final do ano. Segundo explicou Raimundo Nonato, a VTC Log trabalha não só na distribuição das vacinas, mas também de outros insumos e aparelhos. Ao longo do depoimento, o relator, senador Renan Calheiros, citou diversos contratos firmados entre a empresa e o Ministério da Saúde. E 8 deles, no valor de quase 400 milhões de reais, teriam sido feitos sem licitação, segundo o relator. São muitos os contratos firmados sem licitação. Nós temos contrato de 80 milhões sem licitação, de 1.785.000, de 80 milhões novamente fechados sem licitação, outro de 80 milhões fechados sem licitação, outro de 1.785.000 sem licitação, outro de 60 milhões de reais e outro de 30 milhões de reais, são os principais. Sobre o assunto, Raimundo Nonato disse que os contratos citados têm a devida documentação legal. No entanto, a CPI aprovou
aprovou um requerimento para o Tribunal de Contas da União explicar a dispensa de licitação. Na reunião, a diretora executiva da empresa, Andréia Lima, também foi ouvida. Andréia disse que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, não recebeu dinheiro da VTC Log. Ela reconheceu que o motoboy da empresa já fez pagamento de boletos em nome de Dias. No entanto, segundo Andréia, seriam boletos da Voitur, empresa dos mesmos donos da VTC Log e da qual Roberto Dias é cliente e tem conta para a compra de passagens. A CPI aprovou, então, requerimento para que a Voitur informe em 24 horas os destinos de viagem de Dias. A CPI também aprovou um requerimento dando 48 horas para que o Ministério da Saúde preste informações sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. Os senadores querem saber, por exemplo, o porquê da descontinuidade do uso da vacina Coronavac no Plano Nacional de Imunização em 2022. O prefeito do Rio de Janeiro acredita que o uso de máscaras em áreas abertas não será mais obrigatório a partir do dia 15 de outubro. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Carolina Pessoa traz os detalhes para a gente. Carolina, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Roberto. E é isso mesmo. O prefeito Eduardo Paes anunciou hoje a segunda etapa de flexibilização das medidas de restrição, com a liberação do uso de máscaras em locais abertos. Também será permitida a realização de eventos com até 1.000 pessoas em locais abertos e também casas de shows, boates e casas de festa vão poder funcionar com até 50% da capacidade, desde que as pessoas usem máscara e tenha esquema vacinal completo. O prefeito acredita que até essa data, dia 15, 65% da população já estará com o esquema vacinal completo. A partir do dia 15 de novembro, quando o prefeito acredita que 75% da população do Rio de Janeiro já estará com todas as vacinas, começará a terceira fase da flexibilização, que prevê o uso obrigatório de máscara apenas em ambientes hospitalares e também no transporte público. Participam dessa decisão profissionais do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro, que são profissionais da UFRJ, da Fiocruz, da Unirio e de outras instituições, e também 2 ex-ministros da Saúde e um ex-secretário nacional de Saúde e Vigilância em Saúde. Agora vamos para São Paulo com mais informações com Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Olá, Carol. Boa noite a todos. O estado de São Paulo tem 83% da população geral com a primeira dose e 59% com as 2 doses ou dose única. Se levarmos em conta apenas a população acima de 18 anos, são 99% com a primeira dose e praticamente 77% com o esquema vacinal completo. Nesta semana, os 645 municípios paulistas começaram a aplicar a dose de reforço para os idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. Enquanto a imunização avança, a Prefeitura de São Paulo estuda acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos a partir da segunda quinzena deste mês. A liberação deve valer apenas para ambientes externos, com áreas ao ar livre, sem aglomeração, mas ainda está em análise pelos técnicos. A expectativa é que até 15 de outubro, 90% da população adulta esteja totalmente imunizada e sem nenhuma morte por Covid aqui em São Paulo. Hoje, 82% da população adulta da capital recebeu as 2 doses ou dose única e a média semanal de mortes é de 14 casos, o equivalente a 2 óbitos por dia. Roberto. Tá certo, Pablo. Muito obrigado aí pelas suas informações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 598.829 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 677 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 21 milhões e meio de casos confirmados da doença até aqui, 20.500 nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.462.345 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país, fazendo um recorte por estados.
Vemos aqui o destaque na região norte, Amazonas, já 4 milhões de doses da vacina contra a Covid aplicadas até agora. Paraíba, representando o Nordeste, 4 milhões e 200 mil. Goiás, aqui pelo Centro-Oeste, 7 milhões e meio de doses da vacina. 19 milhões e meio Rio de Janeiro, representando o Sudeste. E no Sul, nós destacamos aqui o Rio Grande do Sul, com 14 milhões de doses aplicadas. E segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora 301 milhões de doses da vacina. E desse total, 242 milhões 700 mil já foram aplicadas, sendo que 147 milhões, um pouco mais, de pessoas tomaram a primeira dose, 95 milhões, podemos arredondar, tomaram também a segunda dose ou a dose única. E 1 milhão 105 mil pessoas tomaram também a dose de reforço. Passageiros de trens e metrô da região metropolitana do país vão passar por uma grande mudança na rotina a partir desta semana. Isso porque até o fim do ano serão desativadas todas as bilheterias que prestam atendimento ao público. A desativação das bilheterias em São Paulo acontece aos poucos, com horários sendo reduzidos em algumas estações até o encerramento completo. Segundo o governo paulista, a previsão é concluir o processo até o fim do ano. Os passageiros poderão comprar passagens por aplicativo de celular ou pelo autoatendimento dentro das próprias estações. De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a medida vai economizar 100 milhões de reais por ano. Os funcionários serão transferidos para outras funções. Ao todo, 7 milhões de passageiros são transportados diariamente. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista concluíram um estudo que levou 10 anos para ser realizado. O foco era a abelha e a maneira como ela poliniza o meio ambiente. Foi necessário unir a física e a biologia em um trabalho que pode ajudar e muito a natureza. A reportagem é da nossa afiliada TV Claré. Vendo assim de perto tantas abelhas juntas, dá até um pouco de medo. Quem nunca ficou apreensivo em encontrá-las por aí? Mas nesse local, dentro do Instituto de Biologia da Unesp de Rio Claro, várias colmeias são mantidas para estudos. São mais de 20 mil espécies no mundo. Cada uma tem sua característica física e se são ou não venenosas. As abelhas são extremamente essenciais para o nosso ecossistema e, por isso, a necessidade de pesquisas para estudá-las e unir a biologia com a física é uma forma de entender como funciona esse universo. A pesquisa do Matheus usou um modelo matemático aplicando elementos da física para estudar uma espécie em particular de abelhas no momento da polinização. O artigo, que levou mais de 10 anos para ser finalizado, envolveu outros estudantes e diversas instituições até que fosse publicado em uma famosa revista científica americana. O nosso trabalho aqui foi tentar auxiliar um grupo de biólogos na descrição de um tipo de polinização que ocorre na natureza, né? No caso, a polinização por vibração, que é algo realizado por abelhas, algumas espécies de abelhas. O que o Matheus conseguiu responder a partir das investigações dele foi como essa abelha conseguia retirar uma determinada quantidade de pólen em várias visitas, o que permite que várias abelhas retirem quantidades distintas de pólen e que polinizem plantas diferentes. Para quem trabalha no campo acadêmico e de pesquisa, sabe a importância dessa troca de estudos e como isso reflete na nossa sociedade. O desafio é fazer com que as pessoas entendam que tudo está conectado, mesmo no mundo das abelhas, e de que é essencial preservá-las. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a bordo do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico a realização de um exercício de guerra da Marinha Brasileira no litoral do Rio de Janeiro. É a Operação Tridente, que começou nessa segunda e terminou hoje. 3 navios, 8 aeronaves e 1.300 militares participaram da Operação Tridente da Marinha, no litoral do Rio de Janeiro. Durante o treinamento, foram realizadas manobras táticas de abordagem e exercícios de tiros. Além das operações navais convencionais, também foi realizada uma simulação de guerra cibernética para avaliar o nível de segurança dos sistemas de controle da Marinha e evitar a invasão de hackers. Consiste na capacitação dos militares que estão dentro do navio, ou seja, os militares que estão lotados nas unidades operativas e que vão receber um adestramento de como
um ataque cibernético se comporta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou a Operação Tridente a bordo do navio aeródromo multipropósito Atlântico. A embarcação é um porta-helicópteros com 200 metros de comprimento. O presidente dormiu uma noite no navio, que é o maior da Marinha Brasileira. Foi importante para o presidente conhecer um pouco mais das capacidades da Marinha. A Marinha tem capacidade de colocar seus equipamentos de guerra, mas também que servem para ações humanitárias, para resgatar brasileiros em locais conflagrados, para apoiar países em situação de enchentes, temporais, furacões, como esse navio. Temos enfermaria, temos várias capacidades que nós podemos levar onde o interesse nacional assim o desejar. Durante a Operação Tridente, foi anunciado que o estaleiro Jurong, no Espírito Santo, ganhou a concorrência para construir um novo navio polar brasileiro, que vai ser utilizado em pesquisas na Antártica. Ele deve ficar pronto, no máximo, em 4 anos, e vai contar com pelo menos 40% de equipamentos nacionais. Daqui a pouco você vai ver. 4 anos depois, as vítimas de um incêndio que matou crianças e adultos numa creche de Janaúba, Minas Gerais, ainda buscam por justiça. O incêndio criminoso que matou crianças e adultos e destruiu a creche municipal educacional infantil Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais, completa hoje 4 anos. As famílias das vítimas ainda lutam por justiça. A reportagem é da nossa afiliada Rede Minas. Na tragédia morreram 10 crianças, 3 adultos e 40 pessoas ficaram feridas. O autor do crime também morreu. Porém, desde então, as famílias lutam na justiça aguardando uma resposta para os pedidos de indenização por parte do município de Janaúba. A Defensoria Pública, responsável por estas ações, afirma que as famílias das vítimas, todas de baixa renda, enfrentam uma situação preocupante, porque o dinheiro recebido por meio de doações está chegando ao fim. A Prefeitura de Janaúba celebrou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual e repassa todo início de mês valores que variam de R$ 545,45 a R$ 1.090,90 por família. Há receio de que este acordo, que hoje garante o pagamento da antecipação parcial da indenização, não seja renovado para o próximo ano. A Defensoria entende que o melhor caminho seja a realização de um acordo final, de modo que os familiares passam a saber o valor devido pela Prefeitura, né?
porque todo ano gera essa angústia de saber se o valor será ou não renovado. A produção... Desculpa, Roberto, você. Vamos lá. A produção industrial brasileira caiu 0,7% de julho para agosto. É o terceiro resultado negativo seguido, elevando a perda acumulada nesse período para 2,3%. Já em 12 meses, o setor soma alta de 7,2%. O plenário do Senado analisa o novo marco legal das ferrovias e a matéria pode ser votada ainda hoje. O texto traz modelos de concessão ou permissão em regime privado, tanto para a União, estados quanto para os municípios, e prevê ainda a modalidade de autorização para a construção de novas ferrovias. Quem vai explicar os detalhes desse assunto para a gente é o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Como é que o senhor avalia esse projeto e, se ele for aprovado, ele vai significar muitas mudanças para a nossa economia? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com certeza, se esse marco legal for aprovado, ele vai ser uma mini revolução. Ele vai estabelecer novas regras, como já foi dito, e vai permitir também o chamado direito de passagem, que é algo fundamental, porque muitas concessões brasileiras já foram feitas há muito tempo e os concessionários não fazem novos investimentos. Então, eles têm o direito de manter aquela linha, não investem mais, mas, ao mesmo tempo, eles impedem que outros venham fazer esses investimentos. Então, com o novo marco legal, o governo, seja a União, os estados, os municípios, vão poder quebrar essas concessões, claro que chegando a um acordo com os concessionários, e estabelecer novas concessões para que elas sejam, então, dinamizadas, a fim de aumentar a participação desse modal no sistema de transporte brasileiro, que ele ainda é muito limitado. É isso que eu ia perguntar, a gente ainda está muito para trás quando o assunto são ferrovias, né? Pois é, esse é um aspecto interessante, sim e não. Do ponto de vista de malha total, a nossa malha é em torno de 30 mil quilômetros quadrados, o que não é pequeno, é considerada uma das 10 maiores do mundo. Mas se você for pensar em termos da participação dessa malha no sistema de transporte do Brasil, é muito modesta, é apenas em torno de 20%, dependendo da fonte, mas em torno disso contra, por exemplo, 60% da malha rodoviária. Ora, a tendência da economia mundial é justamente promover indústrias, empresas e também transportes que sejam mais sustentáveis. E, nesse sentido, o transporte ferroviário é superior ao transporte rodoviário, já que ele polui menos, ele é mais eficiente, mais competitivo e acaba empregando também muita gente. Cerca de 40 mil pessoas trabalham diretamente no sistema ferroviário no Brasil e esse número poderia ser aumentado expressivamente caso esse marco seja aprovado. A expectativa é que seja aprovado, professor? Não há nenhuma grande oposição a ele, já que é uma coisa muito natural e esperada, né? Está se fazendo, né, como sempre acontece, né, estão sendo feitos ajustes no texto, né, para que não haja nenhum tipo de oposição, mas há um certo consenso que o Brasil parou na área ferroviária, apesar de haver, né, grandes ferrovias modernas, né, especialmente na área de minério de ferro e alguns produtos agrícolas, mas tirando esses canais que são quase sempre privados, o sistema como um todo precisa de uma modernização. Tá certo, professor. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. O PROCON de São Paulo notificou várias instituições financeiras para que elas auxiliem os clientes que estão sendo vítimas de um golpe muito recorrente. Depois que milhões de dados pessoais vazaram na internet, criminosos estão se passando por empresas de negociação de débitos para enviar boletos falsos e levar mais prejuízo para quem já está com o nome sujo. A reportagem é da nossa afiliada TV Claré. No começo do mês, essa vendedora, que não quis ser identificada, recebeu uma ligação. E do outro lado da chamada, alguém ofereceu a solução para um dos problemas antigos dela, uma dívida com um banco. Ligaram de número de São Paulo, como fazem todas as cobranças. Eu atendi, passaram o meu nome completo, passaram todos os meus dados, pediram só para confirmar os últimos dígitos do CPF, né? O atendente possuía em mãos todos os dados dela, inclusive o valor da dívida. Eu fui consultar o CNPJ por desencargo e automaticamente, a hora que você entra naquele CNPJ, ele consta como se fosse do Serasa. Aí eu falei, bom, então tá tudo certo, vou fazer o pagamento.
Ela quitou o boleto, mas alguns dias depois a ficha caiu. A ação dos golpistas é tão dinâmica que em pouco tempo o que resta à vítima são vagas informações de quem está do outro lado da linha. E, portanto, fica difícil chegar ao criminoso sem uma ação especializada da polícia. Diante disso, o Procon de São Paulo notificou as instituições financeiras para saber quais medidas vêm sendo tomadas para coibir a prática e também evitar que os clientes sejam prejudicados. De acordo com este advogado que atua no direito do consumidor, é exatamente este o ponto a ser abordado no judiciário na tentativa de reparar a perda que a vítima teve. O profissional orienta quais pontos os consumidores devem ficar atentos. Verificar alguns erros de concordância e de português, tá? Isso é muito importante, acontece demais. Outra coisa, verificar se o site é .com.br. Normalmente os sites são hospedados fora do Brasil, é só .com ou .k ou algum tipo de outra terminativa. Agora a gente mostra o que é notícia no mundo hoje. Um dia depois de ficar fora do ar em todo o mundo, o Facebook voltou a ser notícia. Desta vez, a causa foi o depoimento ao Senado norte-americano de Frances Haugen, ex-gerente de produtos da rede social. Ela acusou a empresa do bilionário Mark Zuckerberg de diversas práticas prejudiciais ao usuário e pediu ajuda aos parlamentares para que tornem mais rígida a legislação que regula a rede social. Frances Haugen não poupou críticas ao Facebook. Ela contou aos senadores que a rede social esconde informações de forma intencional, tanto de usuários quanto de governos, e acusou a empresa de provocar divisões na sociedade, desestabilizar democracias e fazer meninas e mulheres se sentirem mal com seus corpos. Disse ainda que era possível o Facebook mudar e ser uma rede social segura e agradável, mas que a empresa não faria isso sozinha. A ex-gerente de produtos do Facebook fez um apelo aos senadores para uma maior regulação da rede social, alertando que, caso isso não aconteça, a empresa vai continuar colocando o lucro acima da segurança das pessoas. Frances Haugen foi a responsável pelo vazamento à imprensa de uma série de documentos que detalham: o Facebook sabe que oferece conteúdo que pode prejudicar a saúde mental dos jovens. O senador Richard Blumenthal também criticou o Facebook e afirmou que a empresa tem conhecimento de que seus produtos causam dependência, assim como o cigarro, e que as maiores vítimas disso são as crianças e os adolescentes, que hoje se olham no espelho com dúvida e insegurança. Por e-mail, o porta-voz do Facebook, Kevin McClisk, disse que a empresa vê a proteção do usuário como mais importante que aumentar os lucros. Disse ainda que as pesquisas internas vazadas do Facebook não comprovariam que o conteúdo do Instagram é tóxico para os adolescentes. Uma comissão que investigou abusos sexuais na Igreja Católica na França estima que, desde a década de 50, cerca de 216 mil crianças foram vítimas de abusos de padres e bispos no país. O resultado das investigações foi divulgado hoje durante uma conferência online em Paris. O chefe da comissão que compilou os dados, Jean-Marc Chauvet, afirmou na divulgação do relatório que durante a maior parte dos anos, a Igreja mostrou profunda, total e cruel indiferença em relação às vítimas e que o Vaticano não só não tomou providências para prevenir os abusos, como, em alguns casos, colocou as crianças em contato com predadores. As revelações sobre os abusos na França são as últimas de uma série de acusações que surgiram nos últimos 20 anos de abusos sexuais por parte de integrantes da Igreja Católica ao redor do mundo. A comissão francesa foi criada em 2018 e concluiu que mais de 200 mil crianças foram abusadas nos últimos 70 anos e que esse número pode ser ainda maior, em torno de 300 mil. Segundo o relatório, a maioria das vítimas foram meninos entre 10 e 13 anos. Em um comunicado divulgado pelo Vaticano, o Papa Francisco disse que soube dos crimes com pesar, que o seu pensamento está com as vítimas, com grande tristeza por suas feridas e que espera que a Igreja Francesa embarque em um caminho de redenção. O Prêmio Nobel de Física será dividido entre 3 cientistas por descobertas que ajudam a compreender os sistemas físicos complexos, entre eles as mudanças climáticas da Terra. Eles vão receber juntos uma quantia de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões de reais.
Metade do prêmio será dividido igualmente entre o nipo-americano Sio Kuro Manabe e o alemão Klaus Hausmann. O italiano Giorgio Parisi receberá a outra metade. Manabe, de 90 anos, é pesquisador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Hasselmann, de 89, é oceanógrafo no Instituto Max Planck de Meteorologia, na Alemanha. Os trabalhos dos dois permitiram quantificar a variabilidade do clima na Terra e prever de forma confiável o aquecimento global. Parisi, de 73 anos, trabalha na Universidade Sapienza de Roma. Ele descobriu regras ocultas por trás de movimentos aparentemente aleatórios e redemoinhos em gases e líquidos. Além da área climática, o trabalho dele pode ser aplicado a aspectos da neurociência e aprendizado de máquina. Um relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas aponta que as mudanças climáticas devem aumentar os riscos relacionados à água, como secas e inundações. Segundo a publicação, até 2050, 5 bilhões de pessoas terão acesso inadequado à água, contra 3 bilhões e 600 milhões em 2018. Ao anunciar o relatório, o secretário-geral da Agência da ONU para o Clima, Peterita Alas, pediu aos países mais financiamento e ações urgentes para melhorar a gestão da água e enfatizou a necessidade de melhorias de sistemas de alerta de enchentes na Ásia e de sistemas de alerta de seca na África. É hora de saber como fica o tempo aqui no Brasil com a Lara Fonseca. Lara, boa noite, bem-vinda. O que você traz pra gente? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. A quarta-feira ela vai ter um pouquinho de tudo. Olha só o nosso mapa todo colorido. Vamos entendê-lo? Começando aqui por essa área em azul, que vai do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Aqui o tempo fica fechado mesmo, céu encoberto, pancadas de chuva e trovoadas. Aqui onde está verde mais escuro, que pega parte do centro-oeste e sudeste, também vai ter muita chuva com trovoada, mas aqui o sol pode aparecer entre as nuvens também. E aqui onde está verde mais claro, que é grande parte da região norte, a possibilidade então é de chuvas rápidas em áreas isoladas. Já na região aqui em amarelo um pouquinho mais escuro, que pega aqui parte do Pará, Tocantins, Brasília e também o interior do Nordeste, a previsão é de névoa seca durante a tarde, não chove. E já nessa faixa litorânea, em amarelo mais clarinho também no sul do Rio Grande do Sul, a quarta-feira vai ser ensolarada e com poucas nuvens. Mas olha, para algumas áreas tem aviso de perigo, porque a chuva pode ser volumosa e com muito vento e até granizo. Essa previsão, ela vale então aqui para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também para o Mato Grosso do Sul. Então, se você mora em uma dessas regiões, atenção para os riscos de corte de energia, queda de árvores e também alagamentos. Vamos ao vivo, então, até Campo Grande, que é uma das capitais aí com aviso de tempestade. Nesse momento, o céu já com algumas nuvens, os termômetros registram 34 graus. Tem possibilidade de chuva ainda essa noite em áreas isoladas. E aí, essa chuva deve ficar na capital pelo menos até sábado. Agora, para a gente ter aquela ideia das temperaturas pelo país, eu destaquei aqui 5 capitais. Curitiba, mínima de 11 graus, máxima não passa dos 23. Mesma máxima no Rio de Janeiro, mas aí já amanhece um pouquinho mais quente com 20 graus. João Pessoa, mínima de 23, máxima pode chegar aos 29 graus. Em Goiânia, a máxima pode chegar aos 36 e 37 graus é a máxima em Macapá. É isso, Catiúcia. Uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, obrigada. O Rio de Janeiro prevê recuperar mais de 1.000 hectares de Mata Atlântica e, com isso, se tornar o primeiro estado a cumprir o Acordo de Paris. A restauração florestal traz ainda a expectativa de retomada da economia e geração de emprego. Essas mudas são de espécies endêmicas da Mata Atlântica, bioma protegido pela Constituição Federal, mas ainda considerado o segundo mais ameaçado de extinção no país. A floresta tem muitas, o que a gente chama, muitos serviços ecossistêmicos, né, que favorecem a economia. Um deles, o mais importante, um dos mais importantes, é a regulação do ciclo hídrico. Comparativamente com outras florestas do Brasil, a Mata Atlântica, os remanentes da Mata Atlântica são muito fragmentados. Isso quer dizer que são áreas relativamente pequenas, isoladas umas das outras. Isso tem importantes consequências para todas as espécies que moram aí. Um grande desafio, né, é como conectar áreas protegidas e como conectar
as florestas isoladas. Para tentar reverter esse quadro, o programa Florestas do Amanhã do Governo do Estado vai replantar 2,5 milhões de mudas, que fazem parte da Mata Atlântica, em 29 unidades de conservação e em áreas consideradas prioritárias em todo o estado do Rio de Janeiro. A meta é reflorestar 1.100 hectares do bioma, um espaço equivalente a 1.100 campos de futebol. Além da capital, diversas cidades vão ser beneficiadas, como Rio Bonito, Magé, Maricá, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e outras. O plantio das mudas traz uma expectativa para o Rio de Janeiro, a de se tornar o primeiro estado da federação a cumprir o Acordo de Paris. A preservação do meio ambiente e o crescimento econômico, ao contrário do que diz o senso comum, não caminham em sentidos opostos. O programa Florestas do Amanhã deve gerar, já na primeira fase de ações, cerca de 5.000 empregos. Cada prefeito indicou as áreas e nossa equipe de campo foi olhar essas áreas indicadas e ver se realmente tinha condições de ser aí elegível para entrar com o nosso programa de reflorestamento, se o solo é adequado, se o sol que bate realmente vai fazer com que aquele plantio dê certo. E nós chegamos no número e numa área, num território a ser reflorestado. Plantar gera mais emprego do que concretar. Falando em plantas, primavera, estação das flores, é também a época de uma fruta bem brasileira, a jabuticaba. Comum em áreas de Mata Atlântica e com safra que vai até novembro, a produção da fruta se destaca nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A fruta de casca escura carrega um sabor doce e afetivo para muita gente que cresceu colhendo jabuticaba do pé, como o Celso, que tem lembranças da infância na zona leste de São Paulo. Nós saíamos naquela turminha para chupar jabuticaba no pé do vizinho. E era doce? Doce, super doce. A cidade de Casa Branca, a cerca de 200 quilômetros da capital paulista, tem um festival gastronômico dedicado à fruta. Com 30 mil habitantes e 22 mil jabuticabeiras, tem quase um pé de jabuticaba por pessoa. No sítio Duas Barras, o cultivo da fruta é um negócio de família há mais de 50 anos. O avô do meu esposo, o pai do meu sogro, que plantou, mas plantou muitas quantidades. Aí meu sogro começou a comercializar as jabuticaba. O sítio foi dividido entre os irmãos, todos têm as suas jabuticabeiras, mas só nós que vendemos a fruta. Na CEAGESP, o maior centro de abastecimento da América Latina, das mais de 2.000 toneladas da fruta vendidas em 2019, cerca de 99% vieram de propriedades paulistas. Quem faz feira no local aproveita a temporada de jabuticaba. E é uma fruta que em casa todo mundo gosta. Eu já fiz licor de jabuticaba, geleia de jabuticaba, mas a gente gosta de comer a fruta in natura mesmo. A jabuticabeira não exige muitos cuidados especiais, mas demora de 10 a 15 anos para dar os primeiros frutos. Rica em açúcar, a jabuticaba fermenta rápido e, por isso, deve ser consumida logo depois da colheita para evitar que a fermentação altere o sabor e as propriedades nutricionais. Ou consome-se no pé, ou colhe-se, higieniza-se, congela-se para fazer alguns produtos derivados da jabuticaba, geleias, licores, vinagre, vinho, ou pode ser acondicionada em geladeira, refrigerador doméstico, por alguns dias, por menos de uma semana. Uma última notícia: a Prefeitura de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, publicou um decreto hoje que acaba com a obrigação do uso de máscaras na cidade. A medida vale para locais abertos e fechados e foi declarada levando em consideração a queda no número de casos de Covid-19 no município e os índices de vacinados. A exceção é para pessoas com Covid ou suspeita de contaminação. Com cerca de 1 milhão de habitantes, Duque de Caxias é o terceiro município mais populoso do estado do Rio. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e também a Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Uma ótima noite para você, a gente volta amanhã. E a gente encerra com imagens de Bonito e como em alguns lugares tem que usar máscara, então fica a dica. Boa noite, até amanhã. Até Tchau. Amanhã.